Olá, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um podcast. Antes que a gente comece aqui sobre um tema que todo mundo tem certeza que vai gostar, eu quero te convidar para curtir as nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, Ponte Fortaleza, segue a gente no YouTube e também no Spotify. Curte os nossos vídeos, as nossas publicações e compartilha com os seus amigos. E para começar, vou logo dar aqui um pequeno spoiler do que é que a gente vai falar. É um assunto que eu gosto muito. Vamos falar sobre relacionamentos. E para esse bate-papo, eu trouxe aqui duas pessoas. A primeira vocês já conhecem, que é o Adriano, que esteve com a gente no episódio passado. Se você não assistiu, vai lá, assiste, compartilha também com os amigos. E hoje a gente trouxe uma pessoa que, se falar de relacionamento, eu acho que é a pessoa que simboliza tudo isso aqui na nossa igreja. Eu acho que o Adriano vai concordar comigo. O Emílio é a pessoa que melhor exemplifica relacionamento na igreja. Sem dúvida, Dieguinho. O Emílio é a cara da Ponte, né? A cara da Ponte. Falou de relacionamento aqui na Ponte, a gente, evidente, nós vamos lembrar do Emílio. E tudo aquilo que a Ponte está construindo, baseado nos relacionamentos, através dos nossos esportes. Então, vamos deixar Emílio bem-vindo ao nosso podcast. É o primeiro convidado que está vindo aqui inaugurar. É tudo ainda muito teste, a gente ainda está aprendendo. E que convidado, hein? E que convidado, começando com o pé direito. Emílio, eu vou pedir para você se apresentar. Tem muita gente que está assistindo a gente que não conhece você. Então, fica à vontade, seja bem-vindo aqui à nossa casa, que a casa também é sua. Se apresente e fique à vontade, meu amigo. Obrigado, Diego. Obrigado, Adriano, pelas palavras que me tocam. Eu me chamo Emílio, sou casado com a Raquel há 27 anos, sou pai de 6 filhos, caminho com Jesus desde o ano 2000 e é um prazer estar aqui, falar com vocês, falar sobre esse assunto tão relevante e tão pertinente para o momento que a gente vive. Relacionamentos. E aí, Adriana, a importância de relacionamentos na comunidade, na vida de um cristão, na vida de um ser humano. É verdade, Diego. Eu acho assim, é uma coincidência ou uma cristocedência. Esses dias estávamos eu e o Emílio conversando sobre a importância da vida em grupo, da vida em comunidade. E isso transcende a questão do culto dominical, né? O nosso ajuntamento, que acontece de domingo a domingo, ele é de suma importância para a comunidade, para a estrutura da igreja, para o corpo de Cristo, mas o que acontece nos portos é quase que o DNA e a identidade de uma igreja. E o Emílio, a gente estava compartilhando isso quando falávamos dos portos, e o Emílio estava falando da importância do ministério, ou o tamanho desse ministério dentro da nossa igreja, né, Emílio? Verdade. A gente estava falando sobre isso. Não se trata só de ser um dos principais ministérios, talvez seja o principal ministério, é aquilo que a gente constrói, o que as pessoas não veem no domingo, né? E aí, Emílio, eu queria compartilhar com você, para a gente embasar isso biblicamente, como a gente estabelece isso, da importância da vida em grupo. Como é a construção disso a partir da Bíblia, para a gente poder prosear e deixar que esse assunto flua de forma que a gente tem embasamento bíblico. Ok. Primeiro, eu acho que é importante a gente considerar que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Coisa linda. Nossa, rapaz, você que tá assistindo aí, já puxa o dicionário, porque o negócio vai ser levado aqui, viu? Ou seja, todas as nossas dimensões biológicas, psicológicas e sociais estão interligadas e uma afeta a outra. Então, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas afeta a nossa psique e afeta a nossa biologia também, porque nós somos um ser integrado. Então, dito isso, nós temos que chegar a
ao entendimento que Deus nos formou assim, pessoas relacionais que precisam disso. Relacionamento é vital para o ser humano se desenvolver. Então, eu digo que os portos, que são nossos encontros de casa em casa, pequenos ajuntamentos, na verdade não é um ministério, na verdade é a própria igreja. Amém. Reunindo de casa em casa, né? A gente, só para a gente deixar isso embasado biblicamente, eu separei aqui Atos 2, 42 ao 47, que diz assim o texto, tá? Na NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se do pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. É interessante, né, Emílio? Porque a gente vê a igreja do primeiro século, ou a gente lê Atos, e eu gosto muito de imaginar Atos como Atos do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo era muito forte nesse primeiro momento da igreja, e a gente vê que a base do que a gente vê de relacionamento acontecia de casa em casa, né? Os primeiros ajuntamentos, como você falou agora, aconteciam de casa em casa, e é de casa em casa que flui muita coisa do que a gente vive enquanto comunidade hoje dentro dos nossos portos, né? E para a vida comunitária, para aquilo que a gente entende como igreja, qual a dimensão dos portos para a ponte hoje? Ok. A gente tem que considerar que o maior modelo de relacionamento para a gente foi o próprio Senhor Jesus. Amém. Porque ele exerceu esse discipulado individual, né, em grupos menores. Então, Jesus tinha um grupo com os quais ele comia, dormia, acordava e estava sempre por perto ali, discipulando de forma muito natural, né? Então, nós aprendemos isso com o nosso próprio mestre. E os portos para a nossa comunidade de fé é esse lugar, esse espaço que as pessoas têm de viver relacionamentos profundos, íntimos, generosos. É local onde eu sou servido e eu também sirvo, é lugar onde eu descubro meus dons e posso exercitá-lo, é lugar onde eu estudo a palavra de Deus, é lugar onde eu dou um afago no irmão, é lugar onde eu fico sabendo das necessidades do outro e eles ficam sabendo das minhas. Então, é o lugar onde, de fato, nós podemos viver a igreja conforme o Senhor idealizou que fosse vivido. Eu fico pensando, talvez para uma comunidade que não tenha... Porque a ponte já nasceu muito relacional, mas para uma comunidade que não nasceu relacional, talvez implementar uma cultura de relacionamento desse jeito talvez seja um pouco difícil, apesar, como o Adriano leu o versículo aí, ser praticamente algo natural do cristão, mas tem muitas comunidades que não vivem. O convite para tomar um café e comer uma tapioca não, é o convite à mesa, né? Não, mas muita gente já fica, vou convidar um amigo para. Tem gente que vai, vou na hora, mas tem gente que é um desespero. Tipo, eu tenho que ir, meu Deus, o que é que vai conversar? Não vou ter assunto para conversar. Tem gente que fica com muito receio de viver relacionamento. E abrir a sua casa, Diego, porque é natural que o ser igreja de casa em casa é uma exposição da tua intimidade. Mas eu acho que a mesa, esse convite, é a exposição da intimidade, né? A gente não consegue ser igreja ou estabelecer relacionamentos sem a exposição de algum nível de intimidade. E essa intimidade vai provocar algumas coisas. Eu acho que o investimento em relacionamentos é muitas vezes um investimento em aspectos de dores, de sofrimento, mas de contínua alegria. O ser estimulado a trazer à mesa a sua vulnerabilidade vai expor algumas questões pessoais,
mas em contrapartida, a relação e a comunhão, ela promove um crescimento que os nossos olhos não conseguem ver. E a gente tem vivido isso nos nossos portos, a gente tem vivido essas experiências. A gente teve um Porto Stop há um mês atrás, né, Emílio? E a gente teve aí a grata felicidade de receber o pastor Márcio lá de Sobral. E foi maravilhoso a gente ver como as comunidades que conseguem estabelecer os grupos ou os pequenos grupos, aí tem vários nomes, né? Pequenos grupos, grupos de relacionamento, grupo de crescimento, enfim, a gente percebe que a sustentação de parte da igreja é também essas organizações que acontecem de casa em casa. E os nossos portos têm uma identidade, né, Emílio? Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, que não conhece a ponte, não conhece os portos, como é que funciona a estrutura de porto, como é que a gente se organiza, de que maneira acontece o porto em cada casa. Pronto. Adriano, antes de entrar nessa questão, eu queria falar sobre o que o Diego comentou aí. Uma igreja sem relacionamento, né? Eu gosto de fazer uma comparação, que um canteiro de obra, no início da construção, ela tem ali no canteiro, você tem areia, você tem cimento, você tem tijolo, você tem as ferragens, você tem tudo que a obra precisa para ser erguida, mas ela ainda não é uma obra. Uma igreja sem relacionamento é essa igreja, que tem tudo para ser igreja, mas ainda não é uma igreja. Por quê? Porque a igreja só é igreja quando os membros estão interconectados, vivendo em relacionamento. Então, estar num ajuntamento sem ter vida na vida, sem ter experiências entre os membros daquela igreja, não permite que a gente viva os planos de Deus para a igreja. É isso que eu penso. E sobre a forma que... Deixa eu pedir só para segurar um pouquinho a tua pergunta, Claro. porque ele falou um negócio que eu fiquei curioso agora. Porque a gente vive no mundo pós-pandemia, onde as igrejas pararam e foram fazer seus cultos online, e a gente percebe que muitas pessoas ficaram em casa, vivendo igreja de casa, assistindo cultos, vivendo de cultos de YouTube. Então, qual é a dica, o que é que a gente pode falar para as pessoas que vivem em igreja? Porque assim, eles não estão vivendo relacionamento. Emílio, isso é uma pegadinha. O Diego ele tá querendo fazer um corte seu aí. Não, que é isso? Sim, vamos ser honestos. Nós vivemos a série de Coríntios e isso aí foi um ponto em que se fizer um corte aí, vai pro YouTube e nós vamos viralizar em pouco tempo. Tem igreja que ainda tá online até hoje. Tem igreja que tá online até hoje. Tem gente que vive relacionamento achando que relacionamento de cristão, de igreja com os irmãos é assistir culto no YouTube. Daqui a pouco ele vai dizer que teve irmão da época da pandemia que saiu pra assistir culto online, até hoje não voltou pro culto. Tem gente que quer... Vou dar um exemplo. A gente pode fazer porto no grupo de WhatsApp? Teoricamente, sim. Eu faço um vídeo chamado com meus amigos, cada um na sua casa, e a gente faz um porto por vídeo chamada. Eu acho que o problema é um ponto digital. Eu acho que o problema não está em fazer um porto desse jeito, tá? Na manutenção desse porto, né? A questão, o grande desafio dos portos ou dos pequenos grupos, células, seja lá o que for, é justamente entrar na intimidade um do outro. Então talvez esse modelo tecnológico de se reunir por meio do WhatsApp ou de outras mídias aí, não permite que eu conheça a sua realidade. A importância, nós estimulamos aqui dentro da ponte, dos nossos portos, que os grupos, as reuniões aconteçam de casa em casa. É justamente para que um possa entrar na intimidade do outro, conhecer a organização familiar, a estrutura onde aquela pessoa mora, e assim não tem como a pessoa não ser revelada. Porque quando a gente entra na casa de alguém,
Quando a gente acessa a cozinha de alguém, a sala de alguém, nós estamos entrando na intimidade dessa pessoa e vai ser automaticamente revelada. Eu acho que a questão não está no uso das tecnologias. Eu acho que longe disso a gente achar que a tecnologia ela não é Atrapalhar. ela não é importante para a divulgação do evangelho, para o partilhar da palavra. Longe disso, a gente sabe que a tecnologia ela ampliou, né? E muitas vidas foram alcançadas através da tecnologia. Agora, a manutenção de uma estrutura eclesiástica, deixa eu falei bonito agora, a estrutura de igreja agora, que seja só online, eu acho que isso é danoso. O Emílio falou algo que é providencial. É que há um estímulo aos nossos relacionamentos. E viver isso só de forma online é deixar de viver e ficar na superficialidade mesmo. Deixar de viver essa experiência que é tão profunda na relação humana. E se a gente olhar no contexto da palavra, aí não há discussão. Sim. Né? A gente vê numa das cartas em que João ele diz, eu estou mandando essa carta, mas eu vou até aí, viu? Eu quero olho no olho, eu quero papo. E isso é uma construção de igreja. Eu acho que em contextos, por exemplo, a gente até também conversou sobre isso quando o Emílio sinalizou na série, em 1 Coríntios, quando ele falou sobre essa questão online, a gente até sinalizou isso, né, Emílio? Numa devida necessidade de alguém que, por exemplo, não pode vir à igreja ou não pode participar de um porto presencial por algum motivo, um adoecimento, um afastamento temporário por algum motivo, o ambiente online ele é de suma importância. Ele ajuda a lhe manter conectado com a comunidade, lhe ajuda a manter conectado com aquilo que a igreja tem vivido. Mas substituir, eu acho que é impossível. O estar presente, o convite à mesa é o convite a isso, a viver a igreja de forma presencial. E eu acho que para deixar isso muito claro, a gente precisa trazer à mente da gente a figura de uma família. Como seria um almoço de domingo pelas mídias sociais? Boa. Como a pessoa ia experimentar o cheiro da comida da mamãe pelas mídias sociais? Os detalhes, né? Os detalhes que a gente vê pela periferia do olhar, essas coisas não se captam por meio das mídias sociais, né? É só presencialmente. Sim. Então, daí a importância. E, de novo, eu reforço o que o Adriano disse aqui, porque o nosso grande desafio não é invalidar as mídias sociais, a transmissão do culto online, de forma alguma, porque isso tem uma importância para a gente hoje, para a divulgação do evangelho enorme. A questão é que nós temos prioridades, e a nossa prioridade é vida na vida, é olho no olho, é toque na pele, é ouvir os detalhes, perceber os detalhes, e é isso. Perfeito. Aí, só para a gente não perder o fio, hoje a estrutura dos portos, para o pessoal em casa, quem está ouvindo aí, né, acabou de falar de quem não pôde, evidentemente, estar presente no porto, mas entender como funciona. Hoje, nós damos uma orientação para quem está no porto, que é o que a gente chama de bússola, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como é a construção da bússola e como isso acontece dentro do porto. Pronto, Adriano, para eu entrar nesse assunto, eu tenho que meio que falar da estrutura dos nossos portos. Então, nossos portos, nós temos algo bastante original para os portos. Nossos portos, eles experimentam um período de duração, que é o período de 1 ano. Então, nossos portos caminham juntos por 1 ano. Após este período, os nossos portos são desconstruídos e são reconstruídos novamente com pessoas distintas, com novos líderes, inclusive, acrescentando, somando-se aos anteriores, ao que nós chamamos de expansão. Que maravilha. Então, cada uma das pessoas que está dentro de cada porto, anualmente vai ter a experiência de conviver
com novos irmãos, com os novos líderes e viver novas experiências enquanto comunidade. Perfeito. E o propósito maior deste movimento é justamente a gente permitir, possibilitar que cada membro da nossa comunidade conviva ou tenha experiências com o maior número de pessoas da nossa própria comunidade. E por quê? Porque nós entendemos que o intercâmbio de dons é extremamente importante, porque eu sou transformado à medida que os seus dons, Diego, me tocam. Eu sou transformado à medida que os dons do Adriano me tocam. O Adriano, ele tem o dom de misericórdia, o qual eu não tenho. Mas eu sou transformado pelo exemplo, pelo testemunho de vida do Adriano. Maravilha, é isso mesmo. Então, quando eu consigo fazer ou estimular a igreja a conviver com o maior número de pessoas possível, eu estou, de alguma forma, fazendo com que cada um seja tocado pelo dom de maior número de pessoas possíveis, e eu vou chegar, então, a uma estatura, uma dimensão de ser humano muito mais completa, porque eu fui tocado por muitas vidas e toquei. Então, anualmente a gente zera tudo. Zera tudo. Tudo é refeito em função desse prazo limitado de vida dos nossos portos. Então eu tenho que ter um estudo direcionado, porque se eu deixasse ao acaso, provavelmente um ano seria muito pouco para criar relacionamentos profundos. Então a nossa bússola ela está dividida em 4 etapas, ou aqui nós chamamos de 4 janelas. E cada uma dessas janelas tem o propósito de criar um resultado específico no grupo ali. Nós estamos vivendo uma janela. Qual é a janela aqui hoje? Nós estamos hoje vivendo a janela 3, que é a do terceiro trimestre do ano, que é a janela do serviço. Que maravilha. Muito legal. Que coincide com a série que a gente tem vivido na igreja. E olha... Céu na Rua. E eu me sinto empolgado quando eu me lembro. Nós estamos vivendo, por exemplo, agora nessa fase da janela 3, 2 grandes desafios aqui para a comunidade. Um é o porto itinerante, que seria o quê? Nós estamos estimulando que os nossos portos se reúnam na casa de pessoas que não são participantes do porto. Eu levei o porto lá para Dona Maria. Olha aí, quem é Dona Maria? Dona Maria é minha mãe. Olha que bacana. Uma senhorinha linda, crocante, linda, a Dona Maria. Eu não conheço Dona Maria ainda. Você tá perdendo. Ela conversa pelos cotovelos. Fala pra caramba. Mas assim, e foi uma experiência muito bacana, Emílio. A gente teve a oportunidade de viver esse porto itinerante na casa, no apartamento da minha mãe. Minha mãe tem 85 anos, então tem mobilidade, claro, prejudicada, já não consegue se deslocar com tanta facilidade. E foi muito bacana. O que é o porto itinerante, né? Nós nos reunimos no nosso porto e visitamos a casa da Dona Maria. E aí eu acho que todo o pessoal que está ouvindo deve estar tudo curioso para saber quantas Donas Marias estão sendo visitadas, né? Mas aí é uma pessoa fora da igreja... A minha mãe não é da igreja. Nem a minha mãe, nem a minha irmã, né? Uhum. E nós fomos fazer o porto na casa delas. Nós invadimos o apartamento da Dona Maria. Aí o porto leva tudo, ou não? Tudo, a Dona Maria não fez nada, só deu as xícaras. E nós lavamos a louça dela, viu? Olha aí! Foi o caso da sua mãe que vocês foram comemorar o aniversário? Não. Teve um caso aqui na nossa igreja, agora, recente, em função do porto itinerante, que também o grupo se reuniu na casa de uma senhora, também já em idade avançada, para comemorar o aniversário dela. Que legal! Que ela passaria sozinha. Que legal! Então imagina, ali foi o porto, levaram uma viola, cantaram um louvor, deram uma palavra de motivação. Imagina como alegrou o dia dessa senhora, com certeza. né?
Gente, aí assim, o que eu tô fazendo talvez seja arriscado. O pessoal que estiver ouvindo aí o podcast e tiver indicação de um lugar, procura pelo Emílio por mim, que a gente vai tentar levar um porto para lá. Vasculha aí o Instagram. Qual é o teu Instagram, Adriano? @adlibessa. Ali Bessa. Qual é o teu, Emílio? Ali, cara. Ali. Não, eu não sou árabe, Diego. Adli, cara, com L. Aí depois eu conto por que é Adli. Tá, ele vai colocar nos comentários o Instagram dele. E o teu Instagram, Emílio? @Emílio Souza. Emílio Souza, pronto. Invade o Instagram deles dois. Manda mensagem assim, eu quero um porto na minha casa. Traz a galera aqui pra minha casa. Pronto. Agora criei o caos no Instagram deles dois. Vamos invadir o Instagram deles e dizer, eu quero porto na minha casa. Porto itinerante. O porto itinerante. Pronto. E aí a gente está vivendo esse momento do porto itinerante e o porto social. Olha, o porto social também é uma pegada, Diego e Adriano, muito bacana. Nós fornecemos aqui uma lista sugestiva para os portos de instituições beneficentes que possam receber uma visita dos portos. Então, o propósito é que os portos se reúnam, talvez individualmente, talvez em grupo de 2 ou 3 portos, e façam essa visita nessas comunidades, nessas instituições filantrópicas, né? Todas elas são, de alguma forma, servidas por esta comunidade aqui. Que bacana. Legal. Então, todos os projetos que a gente tem, que a gente escuta muito falar na igreja, do Projeto Colheita, dos portais que a gente tem, todos esses estão na lista, que o pessoal então pega os grupos, o Adriano pegou o porto dele, vai lá e visita essa instituição, faz a programação do porto com o pessoal lá daquela instituição. Dieguinho, ainda mais, porque assim, a gente tem a possibilidade não só aí você me corrige, né, Emílio? Não só das instituições que a gente atende, mas uma outra que seja indicada por alguém na comunidade. Boa. Porque, por exemplo, alguém dentro do porto atende ou serve em alguma instituição. Aí, fatalmente, essa instituição ela também pode ser atendida pelo porto social. A intenção é que os membros, os participantes de cada porto, eles tenham a oportunidade de conhecer um projeto e a gente se identificar a partir disso, né? Então eu acho que isso é o que ressignifica também parte do porto. É a gente viver comunidade e não viver só entre nós, mas isso alcançar outras pessoas, fazer com que a gente possa levar o porto para outros lugares, além do ambiente nosso de casa em casa, né? É ampliar Sim. o olhar de cada porto. Eu vou testar aqui a memória do Emílio, ver se o Emílio é bom. Emílio, quantos portos tem hoje? Mais ou menos, na igreja? Nós temos 23 portos, nós temos em torno de 240 pessoas participando dos portos quinzenalmente. Todas as idades? Todas as idades. Com exceção das crianças, né? Sim. Então, a partir dos 12 anos nós temos portos. Então, adolescente já entra vivendo relacionamento e segue até... Coisa boa. Vida na vida. Coisa boa. E aí a gente tem a bússola como esse referencial de material que a gente distribui entre os portos, ou seja, ao norte, né, há uma bússola, né, a ser seguida, mas o principal, Emílio, tão importante quanto a bússola é o sentar à mesa, né? Eu não sei se como é que funciona em cada porto, né? Mas alguns dos portos que eu participei, a gente sempre tem um momento de comunhão muito forte à mesa, né? A gente tem a oportunidade de verbalizar, de falar aquilo que está no coração, como foi a semana, conversar sobre as dores que a gente tem sentido. E isso acontece principalmente ali durante o cafezinho, a tapioca, o cuscuz, né? O pãozinho. Pão de queijo mineiro. Bom demais. A gente tem a oportunidade ali de poder sentar à mesa e fazer o que a palavra nos ensina, que é poder abrir os nossos corações e, na devida necessidade, ser chamado a um convite ao arrependimento, ao relacionamento. Tudo isso é o que estabelece os nossos portos, né, Emílio? Verdade. A mesa para a gente, quando a gente fala mesa, a gente está falando de compartilhar uma refeição, né?
Então, não é uma ceia, não é? Não, uma refeição, né? A tapioca, o cuscuz e também a ceia, né? Isso para a gente é um valor, porque a gente entende que os relacionamentos acontecem de fato em torno da mesa. Então, é em torno da mesa que a gente abre mão das formalidades, é em torno da mesa que a gente abre o coração, é em torno da mesa que a gente fala do que nos incomoda, né? Também a gente compartilha as vitórias, é em torno da mesa que a vida acontece de forma natural. Né? Você lembra de alguma história, Emílio, assim, de porto que você tenha ouvido ou vivido no porto que você considera ser marcante? História de relacionamentos, muitas. Quer dizer, mineiro, se mineiro não tiver história, meu irmão, aí pronto, aí tá mal. A nossa é uma história, mas é engraçada, né? Do cearense tem que ter humor. Então tu tem uma também. Eu tenho uma. Não sei se vai ser tão boa quanto a do Emílio. Compartilha a sua. Vai, começa pela tua. Agora fiquei curioso. A minha, eu tenho um irmão querido, um colega que inicialmente começou como colega de trabalho lá no meu trabalho na empresa, né? Eu sou gestor dele e há tempos que eu convido muita gente na empresa. Vai lá para o Porto, porque às vezes o deslocamento... Bom, para o pessoal que não é da igreja, o nosso porto era o porto tão distante. Não, continua sendo. O nome ainda não mudou, mas a gente que mudou, eu e a Renata, né? A gente não está mais no Conjunto Ceará, por isso que era tão distante. Agora ficou tão distante para vocês? Tão bem ali. E havia sempre um convite para que as pessoas visitassem. Às vezes não conseguia visitar a igreja, mas a gente entende que o porto é também essa porta de entrada, né, para os nossos relacionamentos enquanto igreja. E bom, eu vivia convidando bastante pessoas o Silas e a sua esposa, a Rafael, eles passaram um tempo nos convites de sábado e é algo que ele compartilha, de que ele chamava a Rafael tinha um outro compromisso e tudo mais, e não dava certo. Bom, um sábado ele insistiu, e nós vamos para o Porto, ele nem sabia o que era o Porto, mas é lá na casa do Adriano, da Renata, e nós vamos lá e tal. E eles foram, e o Silas e a Rafa começaram a ir a participar da igreja a partir do Porto. A irmã da Anne, a Geice, também, ela começou a conhecer a ponte através dos portos. E aí a gente viveu com os dois, e principalmente com o Silas, uma experiência muito bacana de ver alguém que se estabeleceu em relacionamento a partir do porto, se tornou membro da ponte e aceitou um convite a um relacionamento com o Senhor no porto e na igreja, e se batizou aqui na igreja. Pô, que legal. Então o porto ficou muito marcado para a gente, né? Nesse sentido, de ver algo de que alguém nos falou, mas a gente viu que a partir do porto relacionamentos eram estabelecidos e vidas eram alcançadas pelo Evangelho através dessa comunhão, né? O sentar à mesa nos impacta até hoje. E hoje a gente tem os meninos servindo a igreja, né? Servindo aqui a outras pessoas e a vida deles sendo usadas para alcançar outras pessoas, né? Então não é sobre nós, mas é sobre o Senhor e aquilo que Ele faz de casa em casa. Legal. Né? Emocionante, né? Muito bacana. Eu acho que o maior exemplo que eu tenho de relacionamento através de grupos pequenos é o meu próprio testemunho, né? Porque eu venho de Minas Gerais, eu sou mineiro, então cheguei aqui... não dá nem para perceber. Eu cheguei aqui em 2003, não conhecia sequer uma pessoa em Fortaleza, vim para fazer eu vim enviado por Deus e tive que desempenhar aqui uma função nova para mim, profissional. Cheguei em agosto, em outubro era meu aniversário, e eu pensei que aquele fosse ser o meu primeiro aniversário sem nenhum tipo de comemoração. E para minha surpresa, lá chegou, por volta das 7h30 da noite, lá chegou
o meu grupo pequeno, Que barato, que eu tinha cara. recém me inserido, chegaram com bolo, Nossa. com os comes e bebes, Uhum. né? Na época, minha casa ainda a gente estava se estabelecendo, nós não tínhamos cadeira, os irmãos trouxeram as cadeiras Que legal. e as pessoas, né? Então, aquele que eu pensei que seria um aniversário solitário, na verdade foi um aniversário onde Deus revelou o seu amor por mim através daquelas pessoas, né? Foi muito marcante. Ô, Emílio, a gente tem intimidade aí, eu acho que isso é o que faz talvez o podcast hoje ser tão próximo, né, das pessoas que estão ouvindo. Você também viveu uma experiência quando chegou na ponte, com o Porto também. Você compartilhou isso comigo uma vez, de que o momento em que você vivia, o Porto ele foi providencial, né? O teu Porto tinha uma característica, né? Quando você chegou, pessoas experientes. Maduras, E eles foram fundamentais, né, para aquilo que você estava vivendo circunstancialmente naquele instante. Foi extremamente fundamental. Então, a gente estava vindo pós-pandemia, eu tive, como a maioria dos brasileiros, algumas dificuldades emocionais em relação à pandemia. E quando eu cheguei na ponte, eu fui inserido num porto de casais maduros, né? Ai, que beleza. E ali foi de fato uma terapia para mim e foi providencial. Casais muito especiais para a nossa especial. comunidade, né? Muito especiais. Que legal, que legal. Então, pessoal, inclusive, Adriano, inclusive. O Adriano tá fazendo parte. Não, inclusive não. Ontem. A gente pode citar o nome deles, eles são maravilhosos. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de passear com um desses casais. Então, Gilberto e a Sônia, um casal aí. Aí já levou o nível. Peraí, deixa eu fazer um adendo. O pessoal que está em casa e não conhece o tio Gilberto e a tia Sônia. Não conheceu gente boa ainda, então. Não conheceu a ponte. Olha, o Gilberto tem 71 anos, a Sônia é um pouco menos, e nós fomos ontem para um passeio com eles à noite. Pensamos que íamos voltar cedo para casa, né? Que nada. Cara, mas a tia meia-noite a gente estava voltando para casa. Que maravilha. Parece que o Emílio não conhece tia Sônia. Não mesmo. Gente, vale a pena. Vale. É um casal que... tantos outros casais aqui na nossa igreja, mas a tia Sônia e o Gilberto são bênçãos sobre nós, realmente, né? Que maravilha. Então, quando você chegou à ponte, esse foi o casal que o porto deles que lhe acolheu. Pô, na época eles eram os líderes desse porto. E aí, Emílio, é uma característica e uma particularidade daquilo que você falou. A expansão, ele zera todos os portos, e aí cada um dos membros da ponte tem a oportunidade de visitar o porto do Diego, do Adriano, da tia Sônia e do Gilberto, né? E conviver com cada uma dessas pessoas, e através desses relacionamentos poder construir sua caminhada, né? Assim? Exatamente. Ao final deste processo de um ano, então a gente estimula a geração de novas lideranças, né? E também estimulamos que as pessoas saiam em dupla dos portos, de 2 em 2, como Jesus mandou, né? Para fazer a missão, para que ninguém se sinta solitário. Então a gente sugere isto, que saiam de 2 em 2. Emílio, existe um poder, né, dentro dos relacionamentos, que é a vulnerabilidade, é esse apoio mútuo, né? O viver e experiências é a oportunidade que a gente tem de se abrir, compartilhar as lutas, receber esse suporte emocional de quem está em volta. Você falou de duas situações. Nós falamos do Silas e da Rafa agora há pouco. E você falou da sua própria experiência nessa outra igreja, nessa outra comunidade, e depois no Porto, quando você chegou aqui na ponte. Em todas elas envolveu um ponto. O estar disponível a se abrir, né? a viver essa vulnerabilidade. Você acha que há poder nisso?
que de fato o expor não só a questão da intimidade, porque eu acho que tem questões que são íntimas, de foro íntimo, que as pessoas têm dificuldade, mas eu digo naquilo que está na palavra, a gente ser conduzido ao arrependimento, a poder nisso e que condições o Porto ele dá para isso, para que a pessoa possa viver essa experiência enquanto comunidade. Pronto, de forma bem objetiva, né? Há poder neste relacionamento sincero, transparente, íntegro, né? Isso traz transformação, isso traz cura, isso tem muito poder. E isso nos portos acontece de forma muito natural, porque nós estimulamos vida na vida. E vida na vida é você ter a liberdade de ser quem você é na mesa, de ser quem você é nas reuniões, né? Então, de você poder compartilhar a sua vida, a vida verdadeira, né? A vida Perfeito. Original, a sua vida... Perfeito. Então, Perfeito. é isso. É reunião de família, né? Então, os nossos portos, na verdade, são reuniões de família. Aí eu digo sempre, né, Emílio, que assim como está lá como diz a palavra, que o apóstolo Paulo reforça isso constantemente, né? Nós somos a família de Cristo, nós somos a família de Cristo, não há mais gentios e nem judeus, e eu digo sempre, se nós somos a família de Cristo, nós somos irmãos, e assim como as nossas famílias de sangue, como a gente diz, que a gente não escolheu o papai e a mamãe, nem os irmãos, a gente na família de Cristo, a gente também não escolhe, né? E na medida que a gente não escolhe, o viver essa experiência de irmãos em Cristo é viver essa experiência que vai provocar dor, vai provocar sofrimento, mas vai provocar algo que só família pode proporcionar, que é restauração, comunhão, relacionamento, cura. Milagres acontecem a partir dessa perspectiva de viver família de Cristo. Verdade. Relacionamentos têm o poder, né, de ferir, mas também tem o poder de curar. Perfeito, né? Então, perfeito. E essa exposição é o que... A cicatriz, ela vai estar lá, né? Mas o que vai determinar se ela vai provocar o dor ou não. E o perdão é isso, né? É a gente olhar e ver que a cicatriz está fechada. Você vai lembrar da dor que provocou, mas hoje ela não causa mais nada, né? Não causa mais nada. Bacana. Eu vou fazer o desafio, Adriano, pra gente marcar um outro momento com o Emílio, porque eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas tranquilo, conversando sobre Porto, sobre relacionamentos principalmente. Então, mas antes eu queria pedir pro Adriano aí, e depois o Emílio. Adriano, queria que você fizesse um convite para quem está assistindo que não faz parte de um Porto ainda, para procurar conhecer mais, saber mais do que é isso, e do que é desse movimento que a gente tem dentro da igreja. Ô, Diegão, que bacana. E você tem razão. Convidar o Emílio para bater esse papo é covardia, né? Porque, de fato, a gente passaria muito tempo. Eu e o Emílio, a gente vive uma relação muito próxima e isso faz com que assuntos apareçam aqui na mesa de forma muito contínua. Viver a experiência de Porto é viver esse convite. A importância que a gente dá uma vida em comunidade, os benefícios que dão esses relacionamentos e que maneira isso fortalece a igreja. O corpo de Cristo ele é fortalecido a partir desses relacionamentos. Então, aquelas pessoas não precisam ser membro da ponte para visitar os nossos portos. Pode entrar em contato com o Emílio, comigo, com qualquer um dos... com o Miguel, com a Lígia, com a Renatinha, com a Raquel. Pode falar com qualquer um de nós e você vai ter a oportunidade de qualquer lugar da cidade. Você ir lá e conhecer um porto e ver que tipo de experiência a gente tem a partir disso. Né? Eu acho que o viver de casa em casa é viver não só um princípio bíblico, mas é ser estimulado a viver a experiência de Cristo Jesus através da vida das pessoas que acontece em cada uma das suas casas. Para facilitar o pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente, vamos colocar aqui nos comentários, na descrição aqui, o WhatsApp da igreja. Você entra em contato no WhatsApp da igreja e
pode ter mais informações sobre os portos, pode ser direcionado para um porto. Eu acho que fica até mais fácil do pessoal poder se conectar também. E além do mais, vem aqui na ponte, procura o Emílio, procura o Adriano, que com certeza eles vão rapidinho engajar vocês em um porto. Emílio, nesse finalzinho aí, uns 3 minutinhos aí, o que você quiser falar aí pro pessoal sobre o relacionamento, sobre o que você entende, tem vivido aí, fica à vontade. Pode fazer esse encerramento aí pro pessoal. Ok. Diego, eu entendo que Deus tem um propósito para a igreja. E o propósito final de Deus para a igreja é que Ele está formando para si uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E essa transformação só vai ocorrer na medida e na profundidade com que nós nos relacionamos com as pessoas, sobretudo com os irmãos em Cristo, com os da família da fé. É este relacionamento que nos transforma diariamente, porque é ali que eu exerço os meus dons, é ali que dou a oportunidade dos outros me servirem também com os dons deles, é ali que eu aprendo a amar, é ali que eu aprendo de fato a perdoar, a relevar algumas coisas, né? É ali que eu me coloco à disposição, eu me preocupo com a vida do outro. Então, viver cristianismo sem ter relacionamentos íntimos, profundos, com os irmãos na fé, é um cristianismo oco, um cristianismo vazio. Eu digo que é como café descafeinado, né? O cristianismo sem relacionamento é como café descafeinado, que é qualquer outra coisa menos café. Então, é Deus quem nos desafia a vivermos relacionamento, é Deus que nos desafia a cuidarmos dos nossos irmãos na fé. Então, a ponte está oferecendo esse espaço, essa oportunidade de vocês virem fazer parte de uma família de verdade. Uma família que tem defeito, uma família que tem muitas virtudes e, sobretudo, que tem compromisso um com o outro. Amém. Amém, amém. Poxa, Emílio, muito obrigado, cara, pela sua vinda aqui. Vamos agendar outro já, Adriano, porque a gente precisa de mais 1 hora de papo aí tranquilo. A gente tem vários assuntos. Mas Oh! Teve um nos bastidores aqui, mas acho que não ia... Foi polêmico. Mas quando a gente chegar no nível de trazer assuntos polêmicos, a gente traz o pastor, faz uma roda maior que bota esses assuntos polêmicos aí. Eu quero te convidar mais uma vez. Curte a gente nas nossas redes sociais, compartilha esse vídeo, esse áudio com os seus amigos. Continua acompanhando a gente, que em breve vai vir mais vídeos do nosso podcast. E até a próxima, né? Fica com Deus e até mais, gente.